Vamos ver o que diz aí, Salmo 32, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Salmo. Depois aqui a gente vai um pouquinho para frente, filha. Isso. Aí. Eu te instruirei e ensinarei. Ensinará o quê? Repita comigo o caminho. Isso aqui, gente, é Deus falando com o seu povo. Olha o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Eu te instruirei e ensinarei. Instruir, ensinar. Duas coisas diferentes. Instruir é a teoria. Ensinar é na prática. Entende? É como você faz um curso de alguma coisa, de um computador, ele te coloca na prática. Ele vai te ensinar. A vida é um grande professor. Ele vai colocar você em situações que aparentemente são difíceis, mas ali, nesse momento de dificuldade, haverá um ensinamento, a prática. Ele traz o quê? A instrução. Olha, faça isso. Na hora do aperto, ele fala, vai, atravessa o mar. Você entra no barco e vai. Chega no meio do mar, vem a tempestade. O que você vai fazer? Vai morrer afogado? Não. Você já sabe que há uma autoridade de Deus para você em dizer, em nome de Jesus, vento, cala-te, mar, sossega-te, em nome de Jesus. Então, aí Jesus deixa eles andarem sozinhos, como ele faz com a gente. Ele dá a instrução, e depois que ele dá a instrução, ele faz o quê? Ele ensina. Diga de novo, ensina. E na vida é assim. E é interessante porque muitas coisas, irmãos, as pessoas não aprendem porque não passaram. Mas quem passou por dificuldades numa empresa, levantou a empresa, sabe o que é. Quem passou por dificuldades no casamento e restaurou o casamento, sabe como fazer isso. Quem passou por dificuldades espirituais e venceu, quem caiu e se levantou, quem caiu e não permitiu se ficar caído. Cair é do homem, a gente fala, né? Mas o levantar é de quem? Você caiu, machucou, levanta, vai embora. Sacode a poeira porque Deus está com você. Amém? Então ele vai ensinar o quê? O que é caminho, gente? Caminho é direção. Deus é especialista em dar direção. Salmo 18:30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Então não tem erro. Por que a gente erra muito? Porque a gente está fora do caminho. Agora, como que eu acho o caminho? Tem que passar por dois processos: ser instruído e ser ensinado. A partir do momento que há uma instrução e eu ponho em prática essa instrução, eu entro no caminho. Como eu dei exemplo, olha, o caminho de prosperidade é dízimo. O que é o dízimo? Aí vem a instrução. Olha, o dízimo é 10% daquilo que eu ganho líquido. Ah, então o dízimo é isso, beleza. Você sabe o que é dízimo, só que você não põe então você não vai ver o resultado. Entendeu? Por exemplo, uma boa alimentação. Alguém vai ao nutricionista, vai instruir você. Coma isso, faça isso. Hein, Gulli? É muito assim, né? Agora, tem uma grande diferença você passar no nutricionista, você saber o que você pode comer ou não, e você comer, e você fazer, que é o pôr em prática. Aí quando você põe em prática uma boa alimentação, você começa a caminhar por um caminho do quê? De saúde. Você emagrece, você tem mais força para o trabalho, a sua mente trabalha melhor, porque açúcar, não sei se você sabe, deixa sua mente mais lenta. Picos de insulina só é problema para a gente, né? Só o pico de insulina é bom só em um caso. Você fez um treino de alta intensidade, você vai lá dar um pico de insulina, que é o que o seu músculo precisa. Bom nem falar isso, porque quem vende proteína fica chateado, né? Então, eu via toda vez quando eu treinava com o Gulli, ele pegava um doce de leite assim, ó, abria aquele pão, enchia. Eu olhava aqui e falava, rapaz, você que não vai engordar? Não, é aquilo que é bom. É aquilo que o corpo... Aí ele foi o quê? Ele foi instruído por um coaching, por um treinador. Aí ele pôs em prática aquilo, porque na cabeça da gente o quê? Olha, açúcar engorda, mas tem a hora certa. Tudo tem a hora certa. Você pode dizer para essa pessoa que está do lado, diga assim: tudo tem a hora certa. Amém? Então tem a hora certa para comer, tem a hora certa para fazer as coisas, tem a hora certa de orar. A Bíblia fala assim que Pedro, João, chama de João, Pedrão e João estavam subindo no capítulo 13 de Atos para quê? A hora do quê?
Hora da oração, repita comigo, hora da oração. Então, por exemplo, eu estou disciplinando você a orar 6 horas da manhã. Qual que é a nossa hora de hoje de oração? 6 horas. Então quem sobe para a oração vai receber o quê? Um dia de paz. Vamos ser honestos aqui, sem demagogia. Quem está participando da live 6 horas da manhã? Você está sentindo diferença ou não? Porque eu sinto. O meu dia é melhor. A Jéssica está sentindo. Nós sentimos melhor. Não pense que é você que é abençoado. Eu sou o mais abençoado. Meu esforço, eu fui instruído por Deus a levar você a jejuar e orar. Quando você tem um líder, você vai se espelhando nele. Você jejua, você ora, você lê a palavra, você se santifica. Mas quando você tem alguém que está indo por um caminho tortuoso, infelizmente, você pode falar o que você quiser, você é dirigido pelo pastor. Pessoas que têm poder manipulativo. Tem pessoas que usam técnicas de manipulação em massa para manipular as pessoas. Você não veio aqui para ouvir o que você quer, você veio aqui para ouvir o que você precisa. Há uma diferença. Quem faz sucesso é as pessoas que falam o que você quer ouvir. Mas a pessoa verdadeira, quem é o verdadeiro amigo? Que sempre te apoia, está do teu lado, é isso? Fala coisas boas para você. Não, o verdadeiro amigo é aquele que tem moral de falar para você, ó, você está tratando mal a sua esposa, você está grosso, você está mal, você está estranho. Esse é um amigo verdadeiro, porque ele quer teu bem. Então a verdade anda junto, repita comigo, a verdade anda de mão dadas com a correção. É isso aqui que está falando. Deus dá instrução, Ele ensina e Ele põe você no caminho que deve seguir. E te darei, olha só, conselhos sobre a minha vista. Que coisa tremenda. Agora ele está falando aqui, e esse texto do Antigo Testamento está falando, não sei se você entendeu, ele está falando de uma pessoa. Quem é esta pessoa? Repita comigo, Espírito Santo. O Espírito Santo instrui, o Espírito Santo ensina, e o Espírito Santo te leva para o caminho. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 8. Você quer saber se você é filho de Deus? Quem são filhos de Deus? Esses são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 9. Isso, o 9. Não sejais. Agora eu vou falar uma coisa. Eu vou ler, tá? É a Bíblia que está dizendo aqui, não sou eu. Não, Deus fala. Eita, bolachada santa. Não sejais como quem? Nem como a... Eu estou orientando, por exemplo, o marido. Aí ele sai daqui bravo comigo. Ah, não posso brincar com a minha esposa? Não sei que nem o cavalo e a mula. Tem gente que é assim a vida. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Cavalo e mula. Então olha só, não sejais como cavalo nem como mula. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Vamos trazer para a realidade. Não sejais burro. Tem gente que é burro. Tem gente que é autodestrutivo. Tem gente que destrói seu casamento, destrói a sua vida com palavras, com atitudes, com coisas. Não seja autodestrutivo. Porque às vezes existem gatilhos dentro de nós que nos fazem destruir coisas boas. Às vezes para você conquistar algo grande é muito difícil. Mas para destruir basta uma pequena coisa que você faça, você se destrói. Hoje com a internet, dependendo do que você fala, você se autodestrói. Estou falando uma bobagem aqui? Então por que a gente tem que ter pudor e preocupação quando a gente fala para as pessoas no Instagram, sei lá onde, e a gente não vai ter esse mesmo pudor dentro da nossa casa? A nossa casa tem que ser um lugar de paz. Amém? Eu estou dando um caminho para vocês aqui que é o Espírito Santo. Você vê, ser marido é muito mais difícil que ser esposa. Ah é, pastor? Lógico. Porque a esposa, a Bíblia diz assim, e o marido deve amar a sua esposa como ama a Cristo. E esse amor aí não é amor de sentimento, aquele amor da pegada, do fogo estranho, pastor. Não. É amor ágape. E o que é ágape? Ágape significa, a palavra ágape no grego significa sacrifício. E o que significa? Você se torna um homem capaz de dar a sua vida pela sua esposa. É isso. Porque se é um amor sacrificial, o amor de Jesus Cristo, como Deus, através de Cristo, revelou o seu amor? Jesus se entregou na cruz e morreu.
por nós. Para o homem é mais difícil, mas quando os homens entendem isso, tem jeito, até você cria uma mulher submissa, porque ela vai ver uma liderança em você, ela vai ver em você não um poder sobre ela, não, mas ela vai ter uma segurança de olhar e ver, não, esse homem ele teme a Deus. Esse homem ele pode viajar com os amigos, porque ele não vai me trair, não por causa de mim. Ele não vai me trair porque ele teme a Deus. Ele é um homem de Deus. E se tem mulher de Deus na casa, se tem homem de Deus na casa, tem paz, tem paz, tem paz. Não é o dinheiro, não é mais um carro, uma casa. Porque pode perceber, às vezes está numa casa melhor, com um carro melhor, com uma moto melhor, e está sem paz. Porque não é o carro, não é a casa, não é a aparência, não é o dinheiro, não é a bolsa cara, não. Você pode ter, deve ter, conquiste o melhor na sua vida, mas não é isso. É a presença. Do que vale a igreja estar aqui? Ter tudo, ser uma igreja rica, próspera, e Deus não está aqui. O principal dessa festa é a presença do Espírito Santo. E aí ele fala, não sejais como cavalo nem como mula, que não tem o quê? Eles não têm entendimento. O bicho não tem entendimento, mas Deus deu para você. Uns desenvolvem o entendimento, outros atrofiam o seu entendimento. E hoje, se tem alguém aqui com a mente atrofiada, o Senhor vai abrir a tua mente para todas as áreas da sua vida. Mas vamos ser honestos, qual é a área mais difícil da gente lidar? É a área de relacionamentos interpessoais, com a família, com as pessoas, no trabalho, relacionamentos. E um relacionamento que você tem que ter muito forte na sua vida é com Deus. E se você se relacionar bem com Deus, você vai se relacionar bem com qualquer pessoa. Veja bem, então não seja como a mula, o cavalo que não tem entendimento, cuja boca precisa de... mas ele está falando de caminho, ele está falando de bênção, ele está falando... E aí ele fala sobre palavra, sobre boca. Não é forte isso? A gente está jejuando. Quem está jejuando um pouco aí? Levanta a mão. O jejum ele é violento. O jejum ele potencializa a sua vida, no mínimo 10 vezes mais. E é bíblico isso. No mínimo a sua vida será potencializada 10 vezes mais. Por quê? O jejum enfraquece a carne e fortalece o... E o jejum não é só a igreja evangélica que faz. Nós fazemos muito pouco jejum. Existem muitas outras religiões pagãs, religiões de outros deuses, que a pessoa faz 7 dias de jejum, 20 dias de jejum, 21 dias de jejum, e por incrível que pareça, eles recebem poder, porque tanto faz coisa boa ou coisa ruim, o jejum tem poder. A Bíblia não fala, se eu jejuar para coisa boa, para o Espírito Santo, você é cheio de Deus. Se eu jejuar e o diabo aceitar, vem várias entidades, demônios, força, vem espíritos que você se torna uma mulher atraente para qualquer homem, vem uma pombagira, vem a tal da... até não sei se alguém tem esse nome aqui, mas você sabe quem é a chefe das pombagiras? Chama Jandira. Está amarrado. Casei com a Jandira. Troca o nome dela, não, estou brincando. Mas são nomes que eles deram, não são os reais nomes. Mas entenda bem claro uma coisa: quando você, homem de Deus e mulher de Deus, compreende isso, aprender a se relacionar, as coisas mudam. Não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, né? Então eu estou falando aqui para nós entendermos. Alguns estão jejuando para fortalecer o espírito. E aí eu me lembro de Adão. Adão, quando pecou, estava fazendo o quê? Está todo mundo gritar. Estava fazendo o quê? Comendo. Repita comigo: Adão pecou porque estava comendo. Ele estava alimentando o quê? O espírito ou a carne dele? Vamos mudar agora. Vamos lá para o segundo Adão, Jesus. Jesus, quando foi batizado nas águas, Mateus capítulo 4, ele saiu das águas e veio sobre ele o Espírito Santo, abriu o céu e Deus disse: esse é o meu filho em quem tenho grande prazer. Então ele foi cheio poderosamente do Espírito Santo, esse que nos está dando caminho, direção. O que o Espírito Santo fez? A primeira coisa que o Espírito Santo conduziu Jesus a fazer foi, ele está comigo, jejum. Não, só quem está vivo agora, vou encerrar já, diga jejum.
Então o Espírito Santo, para potencializar o poder de Jesus, fez Jesus fazer o quê? A Bíblia diz, e o Espírito Santo conduziu. Se você é levado pelo Espírito Santo, ele vai levar você a matar a carne e fortalecer o Espírito. Não dá para ser evangélico de verdade, cristão de verdade, e ser arrogante. Porque quando você come, você forma, o seu corpo está bonito, está grande, sei lá o quê, você fica arrogante, porque só tem força na carne, mas não tem no Espírito. Agora já imaginou? Uma carne saudável, bonita, e um corpo cheio do Espírito Santo. Você tem que juntar as coisas. Mas mais do que a aparência, porque a aparência passa, é a essência, é o que está dentro. Então o primeiro Adão pecou porque estava comendo, e o segundo Adão nunca pecou porque jejuava. Tudo tem a ver, olha só que coisa violenta. Não sei se você entendeu que o mistério. Se você pegar esse mistério aqui, olha, tudo tem a ver com a boca. Vou dizer de novo, tudo tem a ver com é um órgão tão pequeno e que faz um estrago tão grande. Se o Putin hoje chegar lá com a boca dele e falar, ó, vou meter uma bomba atômica aí, e aí? Destruiu a Europa inteira. Uma palavra que ele faz, uma palavra que é de guerra, destrói tudo. Tudo começa pela palavra. Porque o homem tem um poder criativo através da palavra. Porque Deus deu isso, somos a imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser fala. Quem fala? Só o homem. Alguns falam, eu vim do macaco. Conversa com ele, pede para ele responder alguma coisa a você. O cachorro da gente parece que quer falar. Consegue? Por mais que ele queira, ele está falando, não sai nada. Mas quando você entende esse princípio do jejum, olha só, a boca não pode te controlar. É você que tem que controlar a sua boca. Vou dizer de novo, não é a boca que te... eu falo porque eu sou sincera. Não, você fala porque você não tem controle. Vou dizer de novo, eu falo porque eu sou muito sincero. Não, você fala porque você não tem controle. Porque quem tem o Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, quem tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito é domínio próprio. Quem quer ser cheio de Espírito Santo? Você vai ver o domínio no teu marido. Você vai ver palavras diferentes nele, você vai ver palavras diferentes nela. A boca, irmãos, tem poder. Como que você é batizado com o Espírito Santo? Através da oração, usando a boca. Como alguém é curado? Orando. Como milagres acontecem? Através da boca. Seja curado, veja, levante e ande. Tudo é o poder criativo da palavra. Mas a palavra de quem está na carne não tem poder. É como um sino que bate. Quando canta na carne, não tem poder. Quando prega na carne, não tem poder. Quando fala na carne, não tem poder. Mas quando fala pelo Espírito do Senhor, ele chacoalha você, disciplina você, bate em você, e você sai feliz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está me disciplinando para ter uma vida abençoada na minha casa. Você glorifica a Deus porque você está sendo instruído, ensinado e dirigido. Repita comigo: instruído. Só quem está vivo. Instruído, ensinado e dirigido. Amém? Esse é o tripé de hoje que você vai sair daqui. Então, fala assim: cuja boca precede de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Versículo 10. O ímpio, está falando daquele que não conhece Deus, tem o quê? Pastor, eu só tenho aflição. Então você é ímpio ainda. O ímpio tem muitas, mas a misericórdia acompanha quem? Quem confia no Senhor. Vamos ler essa parte B do texto, profetizar bem forte. 1, 2, 3 e acompanha quem confia o Senhor. Vamos desde o mais aqui, perdão. 1, 2, 3 e mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Olha na batata da sua esposa, do seu marido, da sua amiga que está aí. Olha para essa pessoa e diga para ela assim: vamos confiar mais em Deus. Amém? E quando eu entendo isso, irmãos, eu vejo o amor do Espírito Santo e a direção de Deus. Coloca para mim Lucas capítulo 1, versículo 78 e 79. Lucas 1 aí. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus,
pela qual a aurora lá do alto nos visitará. Segura aí. Quem está falando aqui é Zacarias. Quem está falando aqui era um homem que estava cheio do Espírito de Deus. E ele estava falando aqui sobre quem? Quem que ele está falando aqui? Graças à profunda misericórdia de Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará. O que é aurora? O que é aurora, gente? Diga luz. Então a luz, quem é a luz? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas. Está falando uma profecia da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus aqui na terra. Isso não vai acontecer, já aconteceu. E essa luz está dentro de você através do Espírito Santo. Por que fala aurora? Porque é algo que vai acontecendo aos poucos dentro da gente. Você não é iluminado por completo. Você está em grandes trevas. Deus não vem e coloca um holofote em você. Não, Ele vai iluminando aos poucos. Você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Amém? Agora vamos ler um versículo para arrebentar a boca do balão. Para iluminar os que estão e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Esse é o caminho que Deus tem para nós, um caminho de paz. E essa profecia se cumpriu. Hoje nós não temos Jesus presencial. E aí eu me faço uma pergunta e encerro aqui. O que seria melhor? Gostaria que você me respondesse. Jesus aqui agora? Quem gostaria que Jesus estivesse pregando aqui? Levante a mão. Alguns não levantaram a mão. Pô, Jesus pregando aqui, você não gostaria de ouvir ele? Tá ruim. Então, coitado de mim, não? E Alex, coitado de mim, é uma coisa dos anos. E tem que comer muito queijo com doce de leite, né? Para dar uma acalmada. Jesus, se ele estivesse aqui, irmão, seria muito maravilhoso. Só que se Jesus estivesse aqui, gente da própria Piracicaba não ia poder ouvir ele, não ia poder sentir a presença dele. Por quê? Porque ele só vai poder estar aqui. Quando Jesus estava na terra, se ele estivesse em Cafarnaum, as outras cidades não sentiam a presença dele. Segura na cadeira para não cair aí. Gente que não entendeu ainda. Então quando ele ia para outra cidade, Galileia, ele chegava lá, as pessoas que estavam perto dele sentiam o poder dele, a presença dele. Então onde ele estava tinha poder. Vou dizer de novo, aonde ele estava tinha. Aí antes dele morrer, ele chama os discípulos: vem cá, ó, agora a partir de hoje vai ser um negócio diferente. O que? Eu vou morrer, vou embora. Ele falou: mas será que existe algo melhor do que o Senhor com a gente? Ele falou: existe. O meu Espírito, e Ele estará em vós. Aonde vocês forem, a presença de Jesus através do Espírito Santo está em você. Você está numa live assistindo, sente o Espírito Santo. Está viajando, Deus está lá com você. Está num hotel à noite, vai orar, o Espírito Santo está lá com você. A presença dele está com você. Então o Espírito Santo é melhor do que o próprio Senhor Jesus, porque tudo que Jesus fez foi através do poder do Espírito Santo. Quem que ressuscitou Jesus? Repita comigo: o Espírito Santo. E você despreza o Espírito Santo, deixa ele de lado. E é isso que o diabo quer, que a igreja não entenda. Ela está jejuando, ela está orando, está buscando para ser cheia do Espírito Santo. Amém? E como que a gente faz isso? Como que a gente se enche do Espírito Santo? Primeiro, oração. Você vai ter que aprender a orar, a se dedicar na oração. Segundo, jejum. Jejum vai fazer você potencializar a sua vida espiritual. Terceiro, leitura da palavra. Leia a palavra em voz alta. Profetiza na sua casa. Sai que nem um soldado marchando e lendo algum salmo, profetizando na primeira pessoa. Leia para você ouvir a palavra, para você ouvir. E profetiza nos quatro cantos da tua casa, no teu escritório. Não põe a Bíblia como um amuleto. Abre o Salmo 91 lá. Tem lugar que eu vou visitar, eu vejo lá, está aberto o Salmo 91. Já passou lesma por cima. As páginas estão tudo amarela. E quando eu vou tentar abrir a Bíblia, porque eu não levo Bíblia nas visitas, vou tentar abrir a Bíblia da pessoa, parece que tem um super bonder. Tudo travado as páginas. Sabe por quê? Porque nunca usa. Você não tem a Bíblia em enfeite.
Você tem a Bíblia para você usar. E Deus, o Espírito Santo vai falar com você através da santa palavra. E vai levar você para um caminho de... Não ouviu o caminho de... Vamos orar um pouquinho? Nós temos aí 9 minutos. Quem quiser buscar o Espírito Santo um pouco mais, vem aqui para o altar, em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A sua glória é que me faz estar na tua presença. Canta, Caiame.